Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Friozinho por aí, né? Cidade inteira esse frio, nossa senhora, mas tá bom. Nós vamos corrigir então as atividades, né, que eu deixei de tarefa, tá? Que foram as atividades da página 20 e 21. Vamos lá. Página 20 e minha caneta não tá escrevendo essa daqui. Ela tá de greve. Página 20 e 21, tá? Então, nós temos o exercício 1, que dizia assim: leia esses ditados populares. A justiça tarda, mas não falha. A ociosidade é mãe de todos os vícios, né? Quem não arrisca, não petisca. Touro em pasto alheio é vaca. O que pedia para vocês aí? Primeira coisa, localize os verbos dos ditados populares. E em seguida responda todos são intransitivos nesses enunciados, né? Então nós vamos localizar os verbos. Então, primeira coisa, o verbo é tarda, né? Tarda. Depois arrisca, petisca, petisca, né? O que mais nós temos aí? E falha. Esses aqui são todos verbos intransitivos, tá? Eles são intransitivos, mas tem um aí que não é. Esses aqui são intransitivos. Mas faltou um verbo que tem aí, que é o verbo ser. O verbo ser, ele não é intransitivo, ele é verbo de ligação. Então, todos os verbos são intransitivos? Não, nem todos, tá? Um era de ligação. Aí nós temos a letra B. Na letra B, diz assim, olha. Agora observe 2 desses ditados modificados com outras informações. A justiça às vezes tarda, mas não falha nunca. Quem não arrisca hoje, não petisca amanhã, né? Então, nesses casos, os termos acrescidos modificam a predicação. Por quê? Modificam o quê aí? Modifica o sentido? Modifica o predicado? Não, porque esses termos aí, eles só completam o sentido do verbo, tá? Eles apenas acrescentam uma circunstância de tempo, né? Então, ele não vai modificar aí o sentido. Então, na letra B, nós podemos responder que não, pois esses termos somente acrescentam circunstâncias. Eles não modificam o sentido, não. Acrescentam circunstâncias. Então, eles não modificam o sentido aí do predicado. O predicado vai continuar o mesmo, né? A justiça às vezes tarda, mas não falha. O que às vezes tarda, mas não falha? A justiça, né? Então, não modifica. Depois, na letra C. Veja agora estes provérbios. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Isso a gente costuma escutar mais, né? Macaco velho não pula em galho seco, né? Então, identifique os verbos e verifique se estão empregados como intransitivos. Então, quais são os verbos que nós temos que olhar ali, né? Nós temos os verbos arrebentar e pular, né? Então, a corda sempre arrebenta. Por que ele é intransitivo? Eu não preciso completar, a gente sabe o que é arrebentar uma corda, né? Então, macaco velho não pula. Tem sentido também, a gente não precisa completar. Então, sim, nós vamos colocar que sim, os verbos arrebentar e pular são intransitivos. Vamos lá. Letra C, né? Então, vamos lá. Os verbos, vamos colocar a primeira coisa, sim. Os verbos arrebentar e pular são
intransitivos. Ok. São intransitivos, né? Agora, depois a gente tem assim, ó. Os termos destacados nos provérbios, do lado mais fraco, em galho seco, né? Apresentam informações sobre circunstâncias em que ocorre a ação expressa pelos verbos. Que tipo de informação eles expressam? Olha só, a corda não arrebenta do lado mais fraco e depois o macaco velho não pula em galho seco. Informa o que aí? Não arrebentar e não pular, né? Então, esses verbos aí indicam ações, né? E informam o lugar. Então, continua na letra C, mas o segundo tópico aí, né? Nós vamos colocar informam o lugar onde as ações ocorrem. Informam o lugar onde as ações ocorrem, ok? Pronto. Aí nós temos o número 2. O número 2 diz assim: reescreva as frases acrescentando-lhe um advérbio ou uma locução adverbial que forneça as informações solicitadas entre parênteses. Aí nós tínhamos assim aí, ó. Os alunos raciocinam intensamente e o lugar, né? Então nós poderíamos colocar assim: os alunos raciocinam. Eu vou colocar os meus exemplos aqui, mas se os de vocês estiverem de acordo, não precisa apagar e colocar o meu, tá bom? Então, os alunos raciocinam muito, que seria intensidade, muito. Eu vou colocar assim, na sala de aula. Na sala de aula, que seria o lugar, tá? Então, aqui foi intensidade e aqui lugar. Na letra B, nós temos assim, o cão latiu, tempo e modo. Então, eu tenho que colocar quando que esse cão latiu, né? E o modo como ele latiu. Então, eu vou colocar que o cão latiu ontem. Ontem o cão latiu. Furiosamente. Ou seja, ele estava bravo, né? Furiosamente. Então, eu coloquei quando, tá? E como aqui, né? O que estava sendo pedido aí, que foi o tempo e o modo, tá? Na letra C, pediu assim: os pássaros fugiram. O modo como eles fugiram e o lugar, né? Então, eu vou colocar assim, que os pássaros fugiram calmamente da gaiola. Então, eu tenho aqui o modo, calmamente, e o lugar de onde eles fugiram, tá? Vocês poderiam ter colocado diversas coisas. Não precisa colocar igualzinho o meu. Deixa eu pegar um canetão aqui. Igualzinho o meu, tá? Mas tem que ter aí essas circunstâncias, que são os advérbios ou locuções adverbiais, ok? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer o número 3. Número 3. Será que é o mais fácil de todos? Vamos lá. O número 3 diz assim: reescreva as frases transformando os predicados verbais em nominais. Veja o exemplo. O atleta cansou. O atleta está cansado. Aí nós temos na letra A: o doente emagreceu. Então, o doente está magro, né? Fácil, hein, pessoal? Nós colocamos o verbo de ligação, mais uma característica, por isso que é predicado nominal, né? E aí depois nós tínhamos: as frutas amadurecem facilmente durante o verão. Então, nós vamos trocar o verbo amadurecer por as frutas ficam maduras, tá? Facilmente durante o verão. Novamente, nós temos ficar, que é outro verbo de ligação, mais uma característica aqui, que é o nosso predicativo.
Na letra C, nós temos o chocolate amoleceu na panela. Então, o verbo é amolecer, tá? Nós poderíamos colocar o chocolate ficou mole ou está mole na panela, ok? Então, ficou ou está também poderia ser, tá? O que ficar melhor para concordância aí na frase de vocês. Depois nós temos o céu avermelhou no final da tarde. Então, o céu ficou vermelho. Porque ser, estar, permanecer, ficar são todos verbos de ligação. Letra E, nós temos assim, as verduras amarelavam no canteiro, tá? Então, amarelavam, elas ficavam amarelas. Então, ficavam, para concordar o verbo aí, né? Ficavam amarelas, ok? Verbo de ligação, mais então o predicativo, certo, pessoal? Então agora nós vamos fazer juntos a atividade 4, tá? Eu vou só apagar a lousa aqui pra gente poder fazer, só um minutinho. Bom, pessoal, continuando, nós vamos fazer então o 4. Leia o texto, céu chama o texto, né? Saiu com a filha para dar um passeio junto ao mar. Depois de olhar o horizonte por algum tempo, a menina perguntou: Ó mãe, quando os gatos morrem, para onde vão? A mãe fez uma pausa e respondeu de forma meiga: Filha, os gatos quando morrem vão para o céu. A miúda, que é a garotinha, não quis contrariar a mãe, mas ela sabia que se assim fosse, o céu estaria cheio de gatos e não de nuvens, né? Então aí na primeira frase do texto, há 2 verbos, identifique-os e classifique-os quanto à sua predicação, tá? Então nós vamos saber se ele é transitivo ou se ele é intransitivo aí. Se houver verbo transitivo, indique o seu complemento, aquela palavrinha que vai completar. Então, se a gente observar a primeira frase, diz assim: saiu com a filha para dar um passeio junto ao mar, tá? Então, nós vamos ter o verbo. Vamos lá. Questão 4. Nós vamos ter os verbos. O verbo sair, né? Sair. E o verbo dar, tá? Se nós falarmos assim, ó. Se nós falarmos, saiu com a filha, nós sabemos o que é, não precisa completar se saiu a pé, se saiu para passear, ela saiu. Então, esse verbo sair, ele é intransitivo. Já o verbo dar aí, vai ficar assim, saiu com a filha para dar. Se a gente parar aí, vai dar o quê? Quem dá alguma coisa para alguém, né? Mas no caso aí, elas deram um passeio. Então, esse verbo aqui, ele é transitivo, porque ele admite nós complementarmos o sentido dele, né? E quem está complementando o sentido dele? Vou colocar assim, ó, o complemento desse verbo é o quê? Um passeio, né? Como nós vamos complementar esse verbo? Com um passeio, tá? Depois na letra B, na frase, a mãe fez uma pausa e respondeu de forma meiga. Indique a expressão adverbial, né? De forma meiga, e substitua pelo advérbio pertencente à mesma família das palavras. Então, a expressão adverbial, deixa eu colocar aqui que foi letra A. A expressão adverbial é de forma meiga. Nós teríamos que substituir aqui, tá? Por um advérbio. Qual advérbio nós colocaríamos aqui para a frase continuar tendo sentido? Olha só. A mãe fez uma pausa e respondeu de forma meiga. Então, a mãe fez uma pausa e respondeu meigamente,
tá? Respondeu meiamente. Então, nós vamos substituir por essa palavrinha só. Tá? Então, quando eu pedir para vocês substituírem a expressão por um advérbio, esse aqui é o advérbio de modo, né? Vocês podem fazer da mesma forma que eu fiz esse exercício agora, tá? Depois elimine a expressão adverbial, tá? Por exemplo, da frase: filha, os gatos quando morrem vão para o céu. Em seguida, responda: o sentido foi prejudicado por quê? Então, a expressão que nós temos que retirar aí é para o céu, tá? Tudo que nós retiramos da frase ou de um texto, nós temos que colocar entre aspas. A expressão retirada foi para o céu. E agora, o sentido modificou ali? Vamos ler novamente. Filha, os gatos quando morrem vão. Olha só, vão. O sentido fica prejudicado, não fica? Na medida em que se falta o quê? Uma informação. Quem vai a algum lugar, tá? Então essa informação, ela era importante, tá? Então nós vamos colocar que o sentido fica prejudicado. O sentido fica prejudicado. Vírgula, pois falta informação. No caso aí, de onde, para onde os gatos vão, né? Então falta informação e vamos colocar assim, falta informação importante, né? Para nós lembrarmos aí que quando um verbo ele é transitivo e admite complemento e a gente não coloca, a frase fica sem sentido, tá bom? Aí nós temos aqui, é uma família de palavras, tá? Depois vocês observem aí flor, florista, floreira, florescer, porque faz parte sempre do ortografar que a gente trabalha. E no ortografar, o que nós fazemos no ortografar? Nós sempre trabalhamos as regrinhas ortográficas, tá bom? Então nós vamos fazer o número 5 juntos também. Deixa eu só apagar aqui. Essa caneta aqui tá mais forte, fica marcada na minha flanelinha, tá bom? Aí nós vamos fazer o número 5 e depois eu vou deixar mais um exercício para a próxima aula para vocês irem treinando. Que assim a gente vai corrigindo, eu vou fazendo junto com vocês alguns e os outros vocês vão fazendo e vendo aí se está conseguindo fazer sozinho, se está entendendo a matéria. Se não, pode perguntar, manda um zap para eu estiver fazendo a tarefinha, tá bom? Bom, leia o poema de Ulisses Tavares. O poema é Sem Saída, olha o nome do poema. E agora, o que faço? Hoje o tremo... E agora, o que faço? Eu tremo, desmaio, encaro meu amor, ponto final, reticências ou traço, fico ou saio? Então aqui está pedindo uma coisa muito simples. Indique os verbos do poema. Então vocês vão grifar lá no poema. Grifa lá no poema. Nós temos que verbo aí? Nós temos o verbo faço. Que mais? Nós vamos ter o verbo eujo, tremo, desmaio. Desmaio. Depois nós vamos ter encaro, fico, saio. Encaro, cadê desmaio? Aí encaro, vírgula, fico e saio. Então esses todos são os verbos que nós temos aí. Aí nós temos assim, na letra B, quais verbos do poema podem ser empregados apenas como intransitivos, ou seja, não admitem, né, nenhum tipo de complemento. Fugir, tremer e desmaiar. Por quê? Eu fujo, né? Ali eu coloquei eujo, fujo, é que eu tinha grifado ali, não enxerguei, gente do céu. Desculpa aí. Fujo, treme e desmaio. Eu passei um grifo aqui no meu, ó, e tô aqui penso que, meu Deus, eujo, né?
Vamos lá. Então, nós temos os verbos na letra B, fugir, tá? Fugir. O verbo tremer e desmaio. Então, esses verbos aqui não precisam de complemento, tá? Fugir, tremer, vamos colocar tudo no infinitivo, né? E desmaiar, ok? Tá. Aí nós temos o número 6. Observe o último verso do poema. O verbo ficar é intransitivo. Olha, fico. Todo mundo sabe o que significa. Fico ou saio. Então agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Na letra A, construa uma frase em que esse verbo seja acompanhado de um advérbio, tá? Então, por exemplo, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. O que eu poderia colocar para acompanhar a palavra fico? Fico, o quê? Poderia ser fico agora, fico longe, fico perto, fico aqui, tá? Eu vou colocar assim, fico aqui. Eu fico aqui, tá? Eu fico, poderia ser nervoso, né? Pode colocar o tipo de advérbio que você quiser, tá? Depois construa uma frase em que o verbo ficar seja de ligação. Ah, tá, é porque eu deixei para colocar o nervoso nesse de baixo. É de ligação, porque fico pensativo, fico nervoso, fico calmo. É uma situação em que o sujeito fica naquele momento. Não significa que ele é nervoso, né? Mas naquele momento ele está. Então, é a situação em que ele está, então fica como verbo de ligação, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês, então, depois, fazerem o número 7 de tarefa e o ortografar. Mas o ortografar, ele tem várias regrinhas, tá? Então, nós temos assim, olha, a letra S pode representar diferentes sons, vocês sabem disso, nas palavras dependendo da sua posição. Veja alguns exemplos destacados no trecho do texto 1, lido no módulo 1 de leitura, tá? O palco da história pode ser uma ilha deserta, a selva africana ou a região remota da Ásia Central, e talvez você veja correndo atrás de algum objetivo, que tanto pode ser um tesouro como uma mulher, ou apenas um sonho. Olha só, nós tínhamos selva, deserta, Ásia, sonho. Então observe a letra S, que aparece no início ou no meio das palavras aí destacadas nesse texto. Indique o som dessa letra em cada uma das posições, justificando. Então, o que vocês vão fazer? Som de S, som de Z, né? Por exemplo, eu vou colocar no meio da palavra, aparece com som de Z. No início é sempre com som de S, tá? Vocês vão observar essas regrinhas. Então, agora veja dois grupos em que o S aparece no meio da palavra. Sensação, casa, observar, reprise, salsicha, percursores, absurdo, vasilha, gostoso, usuário. O primeiro grupo, a sensação, observar, salsicha, né? E o segundo, casa, reprise, vasilha. Em ambos, a letra S representa o mesmo som? Aí vocês vão colocar que sim ou que não e justificar, colocar o porquê, tá? Agora na letra C, lá do outro lado da folha. Dê mais 5 exemplos de palavras que iniciadas com S, em que o S está entre vogais e em que o S aparece depois de consoante N, B, R, L. Então já pega essa dica aí da letra C, essas regrinhas para aplicar lá no exercício 1 e 2, tá bom? E o número 2, veja outro trecho da orelha do livro A Ilha do Tesouro. Vão ter palavras destacadas também e você vai colocar. Todas as palavras destacadas têm em comum o dígrafo 2 S's. Que som ele representa, tá? E depois na letra B, formule a regra do uso dos dígrafos.
Então, do ladinho aí, para quem não lembra o que é dígrafo, tem aí, ó, dígrafo 2 S's. Dígrafo, por que esses 2 S's é chamado de dígrafo? Né? Grifem aí. É o grupo de 2 letras que representam um único fonema, um único som. Por exemplo, alho. Nós temos o LH, mas a gente pronuncia, ó, unha. A gente não pronuncia separado, né? Piscina, tá? Erro. Depois com que o queijo, parece só um que, não parece que o, né? E campo, tá? Esse AM aí, cam, parece só uma sílaba, a gente não separa, tá? Agora esses dígrafos aí tem som do que? Tivesse, pessoa, fossem, assim, tá? Então observe a regrinha, faça então, eu vou colocar aqui na lousa para vocês anotarem no caderno de vocês, para a próxima quinta-feira. Não esqueçam que tem que me devolver a prova do... Próxima quinta não, me desculpem, tô achando que é quinta-feira. Na sexta... Sexta não, vocês têm aula comigo na segunda. Oh, meu Deus do céu, calma aí, gente, tô meio perdida no tempo. Então, para a segunda, né? Para a segunda tarefa. Para a segunda-feira. Só achando que a gente tá no começo da semana, já estamos terminando ela. Então, para a segunda-feira, exercício 7. Exercício 7 e ortografar. Combinado? Tem que te mandar foto? Tem. Tem que mandar para eu colocar o positivo, tá bom? Então aí o 7 é para vocês observarem os quadrinhos e observar o uso dos verbos nesses quadrinhos aqui. Vocês vão responder a letrinha A, B e C. A respeito de sujeito, de predicado, de verbo transitivo, tá bom? E o ortografar então. Então a tarefa da página 22... que vai até a página 24. Então, vamos lá. Página 22 a 24. E também, ó, entregar na escola, né? Atividade do livro, né? Eu não mandei prova dessa vez, mandei atividade. Desculpem aí que eu errei a palavra. Atividade do livro, ok? Entregar também segunda-feira. Certo, pessoal? Então, segunda-feira, antes de segunda, vocês têm que me mandar aí os exercícios prontos, tá? Senão eu não ganho positivo. Combinado? Certinho? Mandem, se vocês forem fazer aí, mandem até no sábado, tá? Porque aí no domingo é mais difícil de eu olhar. Certinho, meus anjos? Então é isso. Bom final de semana. Qualquer dúvida, tá? Durante a aula eu vou estar online, ok? Beijo!